Então, olha o que Jesus está falando. Qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Para Deus, matar alguém ou ficar com ódio de alguém tem o mesmo peso de pecado. É claro que as consequências vão ser diferentes. Se eu matar alguém, eu vou responder judicialmente por aquele ato. Eu estarei sujeito a responder por um processo, a ser preso, a ser julgado, a ser condenado, né? Mas eu ter ódio de alguém, aqui, pela lei dos homens, e isso ficar somente dentro do meu pensamento, do meu coração, eu não vou colher nenhuma consequência. Mas para Deus, eu odiar alguém é como se eu tivesse matado aquela pessoa. Nossa, mas Deus é tão severo, né? Pois é, para Deus a intenção já é pecado. Tanto que Jesus falou assim, olha, vocês ouviram, não adultere. Mas eu digo para vocês, qualquer um que desejar, que olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, é como se já tivesse se deitado com ela. Então, eu entendo aqui, eu começo a entender aqui que o motivo pelo qual Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim, não era por causa do valor da oferta, não era por causa da qualidade da oferta, mas era por causa do coração dos dois. Como eu falei, o coração de Caim era um coração doente pelo ciúme, pela inveja do irmão, pelo ódio do irmão, talvez porque o irmão estivesse prosperando mais do que ele, eu não sei. Mas o fato é que ele tinha raiva do seu irmão. Então, quando nós estamos com o coração ressentido, quando nós estamos com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, querendo matar alguém, não adianta a gente querer oferecer culto para Deus, não. É isso que a palavra está dizendo. Então, Jesus, ele conclui esse raciocínio aqui no versículo 23 e 24. Olha o que ele diz. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Jesus diz assim, olha, portanto, se você estiver, uma pessoa de Portugal nos acompanhando aqui, olha, Ana Bernardo, colocou um tanto de bandeirinha, eu acho que é Portugal, não é isso, Ana? Confirma aí que você está em Portugal. Essa bandeirinha aqui está pequenininha para mim, mas parece que é Portugal. Deus abençoe aí todos os irmãos que estão nos acompanhando aí de outros países. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse assim, olha, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, o problema da oferta de Caim estava na atitude do seu coração, estava na motivação do seu coração. E por que Caim matou Abel? Eu volto aqui para as Escrituras, né? Eu parto aqui do pressuposto que o melhor comentário bíblico está na própria Bíblia. Então nós encontramos aqui na palavra a resposta para isso. O Novo Testamento, ele lança uma luz sobre o Antigo Testamento e ele revela a razão pela qual Caim matou seu irmão. Abre a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Deixa eu escrever aqui, ó.
1 João 3, 12. Para você poder acompanhar. Olha o que está escrito. Eu vou ler o verso 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Olha o que João está falando. Que nos amemos uns aos outros, não igual Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque as suas obras eram más. O que Caim estava fazendo ali era um culto momentâneo a Deus. E a nossa vida, segundo o apóstolo Paulo, deve ser um culto constante ao Senhor. Devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como um sacrifício vivo. Isso fala de vida inteira, vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Esse é o culto que agrada a Deus. Uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de tolerância, uma vida onde nós expressemos, onde nós exalemos o bom perfume de Cristo. Então, o apóstolo João, ele interpreta essa narrativa de Gênesis e afirma que o motivo principal daquele crime era a natureza pecaminosa de Caim. Caim tinha o coração maligno e perverso, e Deus o alertou em relação a isso. Deus falou, o pecado está na porta do seu coração. Caim se deixou dominar pelo maligno e as suas obras eram más. Meu irmão, minha irmã, o pecado está à porta do seu coração, todos os dias. Cumpre a você repreendê-lo. Então, Caim, ele alimentava aquele sentimento diabólico que ele tinha em relação ao irmão. A aversão, o rancor, o ressentimento. E Abel? Abel era um homem de fé. Abel era um homem justo. E a Bíblia também testifica a respeito dele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, fala sobre a fé. Diz assim, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ah, é porque a gordura do rebanho valia mais do que o fruto? Não, é porque aquela era uma oferta regada pela fé, pelo amor, pela atitude. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Amém? Então, essa era a palavra que eu queria deixar para você. Ofereça a Deus um culto que o agrade. E aí eu não estou falando da melhor roupa, da melhor música, da melhor oferta, né? É muito comum a gente ouvir em cultos o pregador falar assim, pega aí a sua maior nota. Aí o cara vai e tira aquela nota de 100, aquela nota de 200, né? Que até hoje eu não vi essa nota de 200. E ele vai lá e deposita a sua oferta no altar. Eu não estou dizendo que aquilo desagradou a Deus, mas se essa oferta em dinheiro não estiver acompanhada de um coração puro, generoso, sem malícia, aquela oferta não valeu de nada. Não valeu de nada. Você precisa oferecer o seu melhor a Deus. E o seu melhor a Deus, a melhor coisa que você pode oferecer a Deus é o seu amor pelas pessoas. É parar de cuidar somente da sua própria vida, é deixar esse egoísmo e fazer com que a sua vida seja uma bênção na vida também do seu irmão, da sua irmã, das pessoas aí próximas a você. Que a sua vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
porque esse é o nosso culto racional. E você que estava aí se preparando para pecar, hoje é sexta-feira, né? Tem muita gente que coloca aí sextou, uhul, agora eu vou. Pense, o pecado está à porta do seu coração, cumpre a ti dominá-lo. Às vezes as pessoas estão esperando uma oportunidade para pecar. E elas veem no final de semana, na sexta, sábado e domingo, o momento do crime. Não é verdade? Não tem isso? Agora eu vou pro tudo ou nada. Pois é, Deus está alertando você, hoje. Se você chegou aqui através de uma recomendação do YouTube, através de um compartilhamento do link, é porque o Espírito Santo está falando com você. Eu quero agradecer aqui o Percy Domingues por ter se tornado membro do canal. Seja bem-vindo à família Minuto com Deus. Desculpa, a Percy ou o Percy. O nome esse nome que termina em Y, ele nos deixa um pouquinho de dúvida em relação, né, a isso. Mas, de qualquer forma, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Patrícia Marinho, que está sempre aqui acompanhando, né, as nossas transmissões, que colabora com o Minuto com Deus. Talvez você tenha chegado aqui nessa transmissão e ouviu essa palavra ou ouviu algum trecho dessa mensagem que falou com você. Saiba que não é por acaso. Também eu quero dar as boas-vindas à irmã Jane Brito. Seja bem-vinda à família Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe você no nome de Jesus. Essas pessoas que se tornam membro ajudam a fazer com que o nosso ministério continue existindo, irmãos.